Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre a notícia de hoje, né? Timo Pukki foi eleito aí o melhor jogador da Premier League do mês de agosto, nessas 4 primeiras rodadas aí, né? Teve aí, talvez tenha sido o jogador mais importante do time do Norte nessas 4 rodadas, fez hat-trick contra o Newcastle, jogou muito bem contra o Liverpool na primeira rodada, fez gol contra o Chelsea, enfim, foi um jogador muito importante para um time que naturalmente enfrentaria dificuldades numa outra realidade, apesar de ter jogado muito bem assim, principalmente ali na segunda metade da segunda divisão inglesa na temporada passada. O desafio da Premier League é outro, e o Timo Pukki já havia sido, se não o principal, um dos principais jogadores do Norwich, se a gente fala de quesito ofensivo. Bem verdade que é um time bem coeso, então as suas peças ofensivas não necessariamente são jogadores de frente, os próprios laterais, Max Aarons e o Jamal Lewis também são jogadores importantes para um momento ofensivo. Naturalmente na Premier League isso tem que ser um pouco reduzido, afinal de contas, como eu falei, a realidade é mais competitiva, mas o Timo Pukki consegue, né, pelo menos até nessas 4 rodadas, ser um jogador indispensável para esse time do Norte e, na minha opinião, o melhor jogador do Norte até aqui. Né? O Timo Pukki, ele se destaca na Inglaterra. Vou ser bem sincero para vocês que eu não conhecia ele até ele chegar no Norte, se não me engano foi há 2 temporadas atrás, ou no máximo na temporada atrás, enfim. Eu conheci mesmo ele na temporada passada, né? Porque ele vinha se destacando, foi um jogador muito importante, como eu falei, mas eu não conhecia ele no período que ele jogou no Schalke, enfim. Não vou ter como falar exatamente sobre a carreira, um pouco a parte anterior, né? Antes dele de fato vir pro centro do futebol da Europa, né? Alemanha, Inglaterra, né? Ele jogava no futebol finlandês, mas eu não conhecia. Mas falando de Inglaterra, o interessante do Timo Pukki é que ele consegue aliar as características interessantes e boas para um jogador da posição dele, né? Um jogador do camisa 9. Primeiro, ele tem muito boa finalização. Segundo, ele tem a capacidade de sair da área. Então ele consegue fazer esse movimento de deixar a parte da referência e permitir que um homem de lado, um homem de trás venha definir as jogadas. Ele consegue também, ao mesmo tempo, fazer essa projeção nas costas dos zagueiros para receber a bola em velocidade, não necessariamente para buscar uma finalização, como foi, por exemplo, no jogo contra o Chelsea. O gol sai dessa forma, numa projeção dele nas costas da zaga do Chelsea, como também permitir que com essa aproximação você consiga atrair a marcação e permitir que os homens de trás apareçam na área para finalizar as jogadas. Se a gente fala no jogo contra o Liverpool, por exemplo, o jogo da primeira rodada, os primeiros 20 minutos do Norwich, ali até os 25 na verdade, até os 25 minutos, o Norwich poderia ter feito 1 ou mais gols no Liverpool, porque criou chances para isso. Da mesma forma, muita participação pelo lado esquerdo. O Todd Cantwell funcionou muito bem naquela partida, trazendo a bola para o meio, né, permitindo as ultrapassagens de Jamal Lewis. O Max Aarons até participou muito pouco daquele jogo, mas o lado esquerdo funcionou muito bem. E as projeções do Timo Pukki foram justamente por aquele lado, permitindo que o Stipperman, né, que é esse camisa 10 teórico, né, esse meio mais centralizado, se a gente vai pensar nesse trio que joga à frente dos dois volantes, é o cara com maior capacidade de finalização do meio campo, que fez muito gols assim, foi muito importante na temporada passada no Norwich, para vencer jogos, às vezes conseguir por um chute de fora da área ganhar jogos, decidir jogos que estivessem um pouco mais difíceis, mas sempre tendo como o Pukki, tendo o Pukki como esse cara para fazer movimentação inteligente, chamar a marcação e permitir justamente que esses jogadores um pouco mais de trás dessa parte do meio campo consigam pisar na área. E no jogo do Liverpool foi assim, o Stipperman teve 3 oportunidades de finalizar, finalizou mal nas 3, né? Mas talvez se tivesse concluído uma das 3, o Norwich poderia ter aberto para cá contra o Liverpool naquele jogo, né? Tem até um lance também muito parecido, ele se projeta pelo lado esquerdo do ataque do Norwich, ou seja, pelo lado direito do Liverpool, que é naturalmente o lado mais fraco, né? Que é o lado do Alexander-Arnold, e consegue uma finalização que ela passa rente à trave ali. Então é um jogador que se mostrou muito interessante, não só contra os times teoricamente mais fracos, né? Como por exemplo o Newcastle, né? Até fez até uma boa partida contra o West Ham, mas o time não conseguiu ganhar, né? Perdeu, mas enfim. Tanto contra os times maiores, mais difíceis. Contra o Liverpool fez uma ótima partida, né? E contra o Chelsea também, talvez tenha sido um dos melhores em campo do time do Norte naquele jogo. Então é isso, é um jogador que consegue aliar não só a capacidade de finalização de um camisa 9, a capacidade de movimentação muito inteligente, ou para recuar, permitir a chegada dos homens de lado para se projetarem na área, ou para se projetar à frente e assim chamando a marcação, permitindo que os homens de trás apareçam dentro da área para finalizar, principalmente o Stipperman, né? O Vrancic também, meu jogador que vem sendo muito utilizado nesse início de Premier League, mas fez muito gol assim também de fora da área, nos períodos
quando tinha liberdade para pisar na área, quando ocorriam as ultrapassagens no time Puk chamando a marcação. Não só ele, né? Como sistema o Norwich funciona muito bem, mas o Puk é esse cara que consegue comandar o sistema ofensivo. Além disso, ele tem velocidade também para conseguir, né? Naturalmente, se você consegue se projetar no espaço, você tem que ter velocidade para conseguir carregar essa bola por alguns metros e conseguir um espaço melhor para finalização. Então, assim, ele é um jogador que consegue reunir características muito interessantes, jogando num time que não é dos maiores da Premier League. Se destacou muito na segunda divisão inglesa, foi um baita jogador, na minha opinião, foi o melhor jogador da segunda divisão inglesa na temporada passada, não só como com gols, né, mas como que ele consegue entregar pro funcionamento do time como o Norwich, que foi muito bem, né, como eu falei, jogando muito bem na segunda metade até o final da temporada, sendo realmente o time que mais jogou bola na segunda divisão na temporada passada, como um todo, né, o Leeds também teve um ótimo desempenho, mas não conseguiu ser regular como o Norwich foi, e nessas 4 primeiras rodadas da Premier League se mostrou um jogador muito importante, muito interessante de se ver, que realmente consegue jogar bem e até fazer diferença e se destacar contra times grandes. Contra o Liverpool, o Norwich foi goleado, o que ofuscou um pouco a participação dele, mas jogou muito bem. Contra o Chelsea foi um jogo duro, onde o Chelsea até no segundo tempo se impõe tecnicamente, mas também foi um ótimo primeiro tempo do Tim Puk. Foi muito bem, mandou um hat-trick contra o Newcastle, e no jogo contra o West Ham também jogou bem, apesar de ter sido um jogo um pouco mais diferente, o West Ham ter sido melhor. Mas enfim, acho até que merecido esse prêmio, né? É óbvio que se a gente for avaliar questão de desempenho, talvez tenha outros jogadores que mereçam. O Agüero já é o artilheiro do campeonato, né? Fez 6 gols, se não me engano. O Salah também já tá com 3 gols. Enfim, tem um ou outro jogadores que também já fizeram, tiveram um bom início, assim, essa boa arrancada inicial do campeonato. Mas o Puk, talvez em questão de desempenho no jogo, tenha conseguido aliar, né? Como eu falei, o desempenho, como também em números. Isso que é o mais interessante, tá? E falando agora um pouco de seleção da Finlândia, eu também, vou ser bem sincero aqui, eu não conhecia a seleção da Finlândia quase nada, assim, né? Ela também ganhou muita projeção agora justamente por conta da fase incrível do Tim Puk. E ele realmente é esse cara principal de uma seleção que naturalmente tem carência técnica, mas ele consegue ter uma lucidez para conseguir comandar as ações ofensivas, né? Às vezes, como eu falei, até tá voltando para trabalhar como um meia e armar de trás, mas ele também, como eu falei, tem essa característica de conseguir se projetar, então ele consegue ser um cara bem completo mesmo na sua seleção. Que, assim, por mais que, como eu falei, tem falta de qualidade técnica, até em alguns momentos, quando acerta uma troca de passos, consegue ser bem coesa e ser interessante de se ver jogar em alguns momentos. Não é uma seleção para se desprezar, não, apesar de que, é fato que não é uma das principais seleções do continente. Mas, assim, de vez em quando, não é um jogo ruim, como parece quando a gente ouve falar da Finlândia. E ele é o principal jogador, né? Dos 8 gols que a Finlândia fez, ele participou de 5, né? Ele fez 5 gols. Então, realmente são números absurdos, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado.